Esse tema está mais pacificado agora. Houve uma época em que um professor europeu dizia: se sobre esse tema você não tem dúvida, você está desatualizado. Porque andou saindo uma porção de pesquisas que contraindicavam, outras indicavam, e o câncer de mama, aquela coisa que é muito louca. E eu vou fazer uma micro revisão da ação do hormônio e procurando ser incompleto. Escolhi ser incompleto e o Naum dizia, né, que a arte de ser didático é a arte de saber ser incompleto. Lembrar só que estrogênio faz tudo isso aí. Estrogênio melhora o perfil lipídico, estrogênio melhora o HDL, baixa o colesterol total, e a gente achava que isto era um problema de metabolismo hepático, e depois chegamos à conclusão que não era bem isso, não. 70% a 80% da ação era ação local e tinha a ver com um óxido nitroso. A reposição hormonal era feita porque melhorava esses benefícios sintomáticos, a mulher melhorava daqueles sintomas vasomotores e tinha esses benefícios colaterais aqui, que eram todos feitos, estudados na base de estudos observacionais. Melhorava a osteoporose, a pele, né, a síntese do colágeno. E aí começou-se a pensar também nos malefícios colaterais: câncer de mama, doença cardiovascular, trombose, embolia, demência, etc. E aí aconteceu aquilo que foi 2002, que foi aquela loucura, né? Um estudo de cerca de 32 mil pacientes, um estudo randomizado, em que se estudou muito bem aquilo, não de 2002, tinha começado lá em 93, interrompeu-se o estudo porque havia acontecido 26% de câncer de mama, 26% de câncer de mama, atenção, risco relativo. E a imprensa publicou isso e ficou aparecendo como risco absoluto. Quer dizer, quando eu digo assim, risco absoluto de câncer de mama de 26% com o uso do hormônio, eu estou dizendo que de cada 100 mulheres que eu dou hormônio, vão ter 26 com câncer de mama. Quer dizer, uma de cada 4. E quando eu digo risco relativo, eu estou dizendo o seguinte: se eu der para 10 mil mulheres o hormônio, quantos sem hormônio, não der nada para 10 mil mulheres e observar no período de um ano, quantos cânceres eu vou ter de mama? Eu vou ter 25 casos de câncer de mama. E se eu der o hormônio em 10 mil mulheres, quantos casos que eu vou ter? 30 casos. Eu vou ter 38. 8 a 26% de 30 e, portanto, o risco relativo é 26. São 8 casos em 10 mil. Mas esse estudo foi um estudo extremamente criticável, porque os trabalhos foram feitos em mulheres de 63 anos e mulheres com índice de massa corpórea maior, que pelo fato de terem apenas o peso maior já aumentava o câncer de mama. Se eu pegar uma mulher que tenha índice de massa corpórea 30 e não der hormônio nenhum para ela, só pelo fato dela ter um índice de massa corpórea 30, ela vai ter mais do que o dobro dos casos de câncer de mama no período de um ano, sem tomar hormônio nenhum. Então, esse estudo foi criticado e ele foi revisto usando os próprios números, né? Olha, vou pegar o próprio WHI e vou pegar também outros dados. Esse autor aqui fez essas contas. O curioso é que esses estudos são feitos sentado num escritório. Ninguém atende paciente nenhuma.
Eu conheci a mulher que fez um estudo desse nos Estados Unidos. Ela nunca atendeu uma paciente, ela fica sentada num escritório, recebe os dados tabulados e faz cálculos estatísticos. E isso daqui, esse WHI revisado, mostrou que, pelo contrário, o hormônio diminuía a incidência. Outro dado também interessante é o seguinte: as macacas, a chita menstrua a cada 28 dias, 30. Ela ovula no 14º. Ela tem endométrio proliferativo nos primeiros 14 dias e secretor nos 14 dias seguintes. Um modelo assim absolutamente perfeito. Aí o que eu faço na chita? Eu tiro o ovário da chita. Então eu deixo essas macacas todas na menopausa. Num grupo delas eu dou hormônio e no outro eu dou sem hormônio. Numa delas eu faço uma dieta com gordura e tudo mais, e o que eu observo é que naquele grupo que não tem hormônio nenhum, se eu tenho um determinado número de placas aterogênicas na coronária, se eu fizer hormônio, eu tenho a metade da quantidade de placa. E se eu fizer dieta saudável, a paciente, isto é, a macaca, fica com o mesmo número que ela tinha antes de começar a dieta, ou seja, o hormônio protege. E aqui está explicado. Então, esse daqui talvez seja a grande observação do WHI, que só pintou depois. Qual é a observação? É que se eu dou hormônio nesta fase em que a coronária da paciente está boa, a artéria está boa, eu estou dando o hormônio aqui com 48 anos, eu tenho uma maior efetividade. E se por acaso eu começo a dar o hormônio com 58 anos, a coronária ou a artéria está lesada, e com isto daqui eu aumento. Então, a primeira coisa é o seguinte: se tiver que dar hormônio, por favor, ou dê no início ou não dê mais. Porque se você der depois, você aumentou o risco da paciente ter infarto, embolia, trombose, etc. Então, se você apertar todo o WHI, você pega esse dado aqui. E aí caiu essa pergunta: fazer ou não fazer? Hormônio é medicação. Qualquer medicação tem efeito colateral. Eu pergunto às minhas pacientes: você tem grilo ao tomar Novalgina? Ela diz não. Aliás, eu tomo sempre. E eu digo a ela: se você estivesse em Nova York, você não tomaria jamais, porque Novalgina não está liberado nos Estados Unidos. Olha, com Novalgina, você pode fazer a granulocitose, você pode fazer lesões importantes. Mas você pode tomar Novalgina porque a relação custo-benefício vale. Então, não tem nada que eu faça, ou até que eu deixe de fazer, em que eu não pague um preço. E o grande problema que acontece com a gente, nós médicos, é saber se aquilo que nós estamos fazendo vale a pena ou não. Tudo tem efeito colateral. A pílula anticoncepcional é fantástica, mas é uma merda. Ela não presta também. Ela pode ter efeitos colaterais, mas tem efeitos benéficos, e eu avalio se tem risco ou benefício. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é individualizar, passar informação e aí optar. A gente vive optando na vida, né? Aí eu caí em Sartre, nasci condenado à minha liberdade, e eu escolho casar ou não casar, descasar ou continuar infeliz casado, ou feliz casado. Escolho dar o tiro na minha cabeça ou não, e se eu resolvo não dar o tiro na minha cabeça, daí em diante eu passo toda a minha vida escolhendo. Escolher ter amigos, né? Escolher ter ou não ter amigos, fazer a vida, a profissão e tudo mais. E aqui também nós temos que optar. E aí, individualizar quer dizer,
pegar aquela pessoa. Não vale uma informação geral. As pessoas dizem, você acha que deve dar ou não deve dar? Não, não sei. Eu sei é que tenho que pegar a paciente e saber se vale a pena dar ou não dar. Individualizar. Então, só alguns fatores para pensar. Se a mulher é negra, e eu estou pensando em osteoporose, quem é que disse que eu vou dar? Ela não vai ter osteoporose. Mas se ela for branquela, branca, anglo-saxônica, olhos azuis e tal, eu penso, tá. Se a mulher tem 50, eu dou. Mas se ela tem 60, não dou, por aquela razão. Se ela tem os sintomas presentes, claro que se eu der hormônio, eu vou melhorar a qualidade de vida dela, eu dou. Mas se ela não tem sintomas, será que vale a pena? Ela tem um mioma, eu vou manter o estímulo. Mas ela dá mais que chuchu na cerca, tem uma atividade sexual imensa. Será que eu dou ou não dou? Se eu der, eu vou melhorar a vagina dela. Mas só que eu poderia fazer isso com medicação local. Se ela é hipertensa, eu dou estrogênio, eu aumento a síntese de angiotensinogênio hepático. E aí eu pioro a hipertensão dela. Mas se ela está muito mal, cheia de ondas de calor, e ela toma uma losartana, e essa losartana mantém equilibrado, quem é que disse que eu não posso dar, ou quem sabe dar um transdérmico? Por que transdérmico? Porque eu evito a primeira passagem hepática que eu teria com a via oral, e evito a síntese de angiotensinogênio, e evito a crise hipertensiva que ela poderia ter. Se ela teve câncer de mama, se tem antecedentes, com a mamãe teve câncer de mama com 70, eu dou, mas se a mamãe teve câncer de mama com 40, aí eu penso em não dar, porque com 40 deve ter um componente genético, com 70 é aleatório. Quando eu penso em câncer de mama, eu pego assim, olha, tem o BRCA1, BRCA2, vai ter câncer de mama. Não sei se vai ter câncer de mama ou não. Se ela tem o BRCA1, a menina tem 15 anos, mamãe teve câncer de mama com 40. Aí eu digo a ela, olha, você tem o BRCA1, está ferrada, vai ter câncer de mama. Você acabou com a vida da menina. Só que se eu seguir essas pacientes, eu vou chegar, ao final, 5 de cada 100 é que vão ter o câncer de mama. Se eu pegar as pacientes com câncer de mama, eu encontro que 11 de cada 100 tem o BRCA1 ou BRCA2 e tem 89 que não tem nada. Quer dizer, é preciso integrar o genoma com o meio ambiente. Uma coisa é ter o antecedente, o BRCA1, e ser obesa, e fumar, e nunca ter amamentado. Então é preciso individualizar isso. Se tem uma lesão hiperplásica mamária, olha, tem essa lesão porque tem um estímulo estrogênico. Será que eu vou fazer? Quem sabe eu faço tibolona. E de qualquer maneira o TH vai ser. A libido está diminuída, está normal. Hormônio não faz marido carinhoso, assim, cuidadoso, nada disso. E daí? A mulher tem 50, está se sentindo embagulhada, não é? A pele está engruvinhada, diminuiu a hidratação, e ela está num ambiente bem machista, em que tem importância, é mulher jovem, e ela está se sentindo mal. Ela está deprimida, está com a síndrome do ninho vazio, os filhos estão fora, o marido está aí, e aí ela está deprimida, e aí quem é que tem libido dessa maneira? Se você não tiver cuidado para avaliar isso, você pensa que vai resolver isso com hormônio, e está errado. Mas se você tirar fora esses fatores, quem é que disse que eu não posso dar tibolona, que tem um componente androgênio que melhora a libido? O estado endócrino, todo mundo pensa que climatério é estrogênio. Não, tem 3 estados pelo menos. Primeiro, falta progesterona, você repõe progesterona, é aquela fase
em que a menstruação fica irregular. Depois vem as ondas de calor, é para repor estrogênio. E depois, se a mulher for gorda, ela começa a ter hemorragia por causa da conversão periférica. Ela faz hiperplasia de endométrio, tem um estado de hiperestrogenismo. E se ela for magrela, pelo contrário, começa a crescer um bigodinho, uma barba e tal, por causa do androgênio, que é produzido tanto pela suprarrenal como pelo estroma ovariano e não é convertido perifericamente em estrona. Então, trombose, tem a história presente ou ausente. E o fígado, como é que está? Se o fígado está mal, quem é que disse que eu vou dar? Porque eu preciso do fígado para metabolizar. Peso elevado ou diminuído faz diferença também, porque o peso por si só já é um aumento e pode ser um fator de risco para diabetes e hipertensão. Enfim, a hepatopatia, eu vou fazendo toda a consideração que eu posso fazer e vou fazendo outras mais, né? O lipidograma, a COPIT, se a paciente tem COPIT e se ela tem 60 anos ou 70, é claro que eu não vou dar o hormônio via oral. Eu vou fazer medicação local, estriol, promestriene, né? E lembrar que, embriologicamente, a mulher tinha um buraco ali embaixo que chamava cloaca. E nessa cloaca saía a bexiga, saía o sangue menstrual e saía as fezes. Aí, durante a formação, formou-se um septo para frente, virou a uretra, um septo para trás, fez o reto, só que essa região toda tem receptores para estradiol. Então, a paciente no climatério, depois de 60, 70 anos, ela tem atrofia daquela região. E aí ela começa a ter sintomas urinários, ela tem uma urgência urinária e se cair na mão de um ignorante, ele opera como um diagnóstico de incontinência urinária, né? E não é só o hormônio, é também, por exemplo, a inervação. Se uma mulher opera, por exemplo, uma hemorroida, ela pode fazer retenção urinária, porque por conta do espasmo que ela tem no pós-operatório, ela retém, porque a inervação é muito parecida, é toda conjunta. Então, outras coisas, as interações medicamentosas daquilo. Com tudo isso, eu penso, né? A paciente, eu acabei de operar de endometriose, olha, estava com dor, tem 48 anos, curei a paciente, tirei o ovário dela, que bacana, agora tirei, ela está cheia de ondas de calor. Eu meto estrogênio nela, volta a endometriose. Aí é claro que eu tenho que escolher, por exemplo, tibolona. E claro que se a paciente tirou o útero, ela vai usar apenas estradiol, não é necessário fazer progesterona. Então, hoje, a tendência é essa aqui. Usar a menor dose possível, usar aquilo que se usava antes, o estrógeno conjugado e tal, não se usa mais, é o 17-beta-estradiol. A progesterona tenta-se usar a mais razoável, né? Porque a grande diferença é o progestágeno. Você pode usar a progesterona natural, mas só que a natural ou se faz, tá bom, ou se faz por via oral ou transvaginal, ou então por via oral ela causa coisa. E aqui eu termino a minha exposição, que é o hormônio não é tudo. O que você tem que fazer com uma paciente nessa idade são essas 5 coisas aí. Isso é resultado de um congresso americano. O que fazer com a mulher de 50? Mulher não é para fumar, o álcool tem que ser moderado, ter atividade física regular, estilo de vida, se o mundo for cair, ela sai para o lado, deixa o mundo cair ali, né? E aí, terapia hormonal. Terapia hormonal é uma das coisas. Muito obrigado.